Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é os 20 anos de existência do Estatuto da Pessoa Idosa. E para conversar com a gente, eu convidei o Dr. Vitor Fonseca, que ele é promotor de justiça dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Ele também é secretário da Comissão Permanente de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa do Grupo Nacional de Direitos Humanos, além de ser professor de cursos de pós-graduação, e ele é doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana, obrigado. Queria cumprimentar todo mundo que está assistindo aqui no nosso programa e dizer que é uma felicidade estar aqui com você. Obrigada pra gente também. Doutor Vitor, eu queria começar, assim, pelo contexto em que foi aprovado, o Estatuto, já está com 20 anos agora, e quais foram os avanços obtidos naquele momento histórico? Legal. A nossa Constituição de 88 ela já tinha previsões constitucionais ainda muito tímidas quanto aos direitos da pessoa idosa. Então a gente tem lá uma proteção constitucional à pessoa idosa, mas ainda muito tímida. E a gente tem que lembrar que depois de 88 começaram a aparecer algumas legislações protetivas, de algumas classes de pessoas, de alguns grupos mais vulneráveis. O estatuto mais conhecido é justamente o Estatuto da Criança e Adolescente, o famoso ECA, que surgiu já em 90, veja bem, logo depois da Constituição. Mas, apesar dessa proteção específica do Estatuto da Criança e Adolescente, o idoso ficou sem uma proteção. Não havia uma legislação própria para o Estatuto da Pessoa Idosa. Isso quer dizer que os idosos não tinham direitos? Não, sempre houve esses direitos. Estava no Código Civil, estava no Código Penal, estava em outros direitos, mas não tinha uma proteção específica voltada e pensada para essa pessoa idosa, como estava sendo pensado também para a criança e para o adolescente. Então a gente tem que pensar nisso, que foi na verdade uma evolução, uma proteção constitucional, direitos que já haviam na legislação, onde estavam esparsos, estavam espalhados pelas leis brasileiras, e depois houve uma consolidação. Qual a importância de a gente ter um Estatuto da Pessoa Idosa hoje? A importância é que nós temos uma legislação voltada para as necessidades específicas da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa ela é protegida já no Código Civil como uma pessoa que merece respeito, dignidade, uma pessoa que pode conseguir, por exemplo, uma pensão alimentícia dos familiares, está tudo lá no Código Civil. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa, ele pensa em outras vulnerabilidades, em direitos que a gente não lembra que a pessoa idosa tem. Por exemplo, o direito à educação não é só um direito para criança e adolescente. É do idoso também, direito à educação. E em várias formas, educação formal e informal. Direito ao lazer, a gente esquece disso. Não é só brincar, o brincar da criança e do adolescente. O idoso também tem esse direito ao lazer. Direito ao trabalho, a gente esquece disso. Que não é só uma pessoa nova, de 20, 25 anos, que tem esse direito ao trabalho, o idoso também tem. Então o Estatuto ele pensou nisso, nesses direitos que todos temos, mas voltados à pessoa idosa, e aprofundou outros, ou seja, criou outras prerrogativas, outros direitos mais próprios da pessoa idosa. Vou dar um exemplo que é o básico, por exemplo, a prioridade da pessoa idosa em filas, em atendimentos, a gratuidade do transporte, por exemplo. Então, esses direitos que outras categorias de pessoas não têm, a pessoa idosa tem, foram pensados. E esse grupo que ele é considerado hipervulnerável, A gente tem que lembrar que no Brasil a pessoa idosa é considerada uma pessoa idosa acima de 60 anos. Então a gente não precisa ver se a pessoa idosa ela está doente, se ela é incapacitada. Não, acima de 60 anos já é uma pessoa considerada idosa. E essas vulnerabilidades elas têm que ser pensadas em cima de políticas públicas. Então, para cada grupo dessas vulnerabilidades, dessas hipervulnerabilidades que vão surgindo, são necessários direitos específicos e, obviamente, políticas públicas próprias para cada grupo dessas pessoas idosas. E, lembrando, quando a gente fala em vulnerabilidades, a gente também está falando em discriminação. Existe, em cima dessa ideia da vulnerabilidade, uma discriminação contra a pessoa idosa. Um preconceito contra a pessoa idosa que hoje a gente dá um nome para ele, que é ageísmo, idadismo ou etarismo. Esse preconceito é sofrido por quem tem acima de 60 anos. A gente tem um preconceito social, de uma pessoa A ou B, um preconceito realmente estrutural contra essa pessoa mais velha. Esse preconceito está no dia a dia, desde da pessoa idosa não poder trabalhar, desde a pessoa idosa não poder dormir sozinha, ter uma casa sozinha, de não poder se sustentar sozinho, de não poder dirigir, de não poder ter opções sexuais. Então veja o preconceito que existe contra a pessoa idosa. Só que esse preconceito é tão forte na nossa sociedade que ele alcança pessoas que não idosas.
Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa de 45 anos que está tentando se reinserir no mercado de trabalho. Ela já vai sofrer esse preconceito de idade, mesmo com 45 anos. Vamos pensar numa mulher de 40 anos que quer vestir um biquíni, uma mini saia. Ela vai sofrer o preconceito por conta da idade, né? Mesmo não sendo idosa. Então veja como esse preconceito é tão forte, tão arraigado na sociedade, que ele vai se espraiando por outras idades, né? Então esse ageísmo, esse idadismo, é uma das bases, inclusive, para a gente pensar nessa vulnerabilidade. Se ele já sofre, se a pessoa idosa já sofre esse preconceito todo, a gente precisa pensar realmente do quanto ele está fragilizado. E a partir disso a gente tem que combater também certos mitos que existem contra a pessoa idosa. Primeiro, o idoso, a idade, a velhice não é doença, né? A pessoa idosa não é doente. A idade não é doença, não é uma categoria da CID, não é uma doença, não é. Não é uma incapacidade. Exatamente, então eu vou por esse outro lado, inclusive. A pessoa idosa por si só também não é incapaz. Isso quer dizer, quando eu falo incapaz, eu falo incapacidade civil mesmo de direitos, né? Isso quer dizer que se ela não é uma pessoa incapaz, a pessoa idosa é uma pessoa incapaz, ela tem o direito de tomar suas próprias decisões, do que ela quer, ter autonomia para negócios jurídicos, de fazer contratos, casar, vender os bens. Eu sempre brinco com isso, falando a verdade, né? Porque muita gente diz, mas eu queria minha parte da herança. Eu sempre falo, olha, não existe herança de pai vivo, né? Então, se ele quiser vender a casa dele, é dele a casa, o direito é dele. Então, eu vejo como esse preconceito parte para essa ideia de que uma pessoa idosa não pode tomar essas decisões sozinha, é incapaz, né? Isso, obviamente, não exclui a possibilidade de uma pessoa idosa demenciada, uma pessoa idosa com Alzheimer, precisar realmente ser colocada em curatela, né? A chamada interdição, a gente não fala mais interdição, porque a gente costuma falar que, né, quem é interditado é rua, é estrada. Uma pessoa não pode ser interditada, ela vai ser colocada em curatela, vai ser nomeado um representante, que a gente chama de curador, para aquela pessoa idosa. Então, a gente não está excluindo essa possibilidade. Então, algumas pessoas idosas, em situações excepcionais, que não podem se comunicar, não podem exprimir a sua vontade, né? Então essas pessoas podem ter um curador, uma curadora, e aí sim elas são consideradas incapazes para esses atos da vida civil, da vida negocial. Para outros atos da vida, a roupa que ela quer vestir, a comida que ela quer comer, esses que a gente chama de direitos existenciais, ela é livre, ela tem autonomia. Então veja como a discriminação, essa hipervulnerabilização da pessoa idosa alcança até esse preconceito básico, a gente achar que a pessoa idosa é sinônimo de doença, que a pessoa idosa é sinônimo de incapacidade. Verdade. E, doutor Vitor, qual o papel do MP? Porque tem, né, dentro do estatuto, tem lá determinado, né, o que o MP, qual a atuação do MP em relação à pessoa idosa? Legal. A gente tem um papel bastante amplo nesse caso. A própria Estatuto da Pessoa Idosa, ele coloca para a gente pelo menos três papéis principais ali. O primeiro papel é um papel de protetor dos direitos coletivos, que é a cara, o sangue e o DNA do MP, né? Ou seja, políticas públicas, políticas coletivas em relação às pessoas idosas, a gente tem que cobrar. E eu costumo falar muito disso, Luciano, porque assim, política pública para o idoso não é fazer um bolo e colocar balão em festa, né? É bacana a gente fazer festa para o idoso, mas isso não é política pública. Política pública é muito mais do que isso. Política pública, por exemplo, é considerar a vulnerabilidade digital do idoso, né? Buscar, por exemplo, um letramento digital do idoso. E isso está no estatuto. Isso está no estatuto, que está no Marco Civil da Internet, inclusive, fazer esse letramento digital da população. É lei, tá? Tem inclusive direito, né? Política pública, por exemplo, é verificar casos de assistência social da pessoa idosa, casos de saúde coletiva, políticas públicas específicas para a saúde em família, por exemplo, verificar quais idosos que estão referenciados no SUS, que são dependentes, que são acamados. Isso é política pública, a gente mapear esses casos, né? Isso são políticas públicas voltadas. A Ministério Público tem esse papel de estimular e cobrar essas políticas públicas nas várias áreas, né, relacionadas à pessoa idosa. Um outro papel do Ministério Público é contra os direitos individuais, mas aí a gente tem que ter sempre uma atenção. No caso do Ministério Público, a gente não pode cuidar, digamos, do dinheiro do idoso. O que eu quero dizer com isso? Se o idoso tem uma dívida que ele está cobrando ou está sendo cobrado, o Ministério Público, em tese, não tem como mexer nisso, né? Como é o direito que a gente chama de direito patrimonial. É um direito que diz respeito ao dinheiro do idoso, é um direito que ele pode abrir mão, que ele pode confessar uma dívida. Esse direito patrimonial do idoso, se ele não for incapaz, ele pode abrir mão, ele tem que se defender por si só. Isso quer dizer que ele pode procurar um advogado, uma advogada, ou ele pode procurar a Defensoria Pública, seja Estado ou União. Mas não vai caber ao Ministério Público mexer nesses direitos patrimoniais. Mas existem outros direitos que não são patrimoniais, são direitos indisponíveis.
Então, direito à dignidade, o direito à saúde, direito à integridade física do idoso. O idoso precisa, por exemplo, de uma cama Late Fowler. O idoso precisa de uma cadeira de rodas. O idoso está precisando de uma cirurgia, de uma artroplastia. Aí são direitos individuais, né, indisponíveis. Aí não é questão só de dinheiro. É a própria saúde do idoso que está em jogo, é a própria saúde do idoso que está em jogo. Aí o Ministério pode cuidar, mesmo sendo um direito individual. Então a gente recebe muitos casos desse no Ministério Público. E um terceiro papel é de fiscalizar a rede da pessoa idosa, a rede de proteção da pessoa idosa. E essa fiscalização da rede, ela é muito ampla, porque ela vai desde as chamadas hoje instituições de longa permanência de idosos e LPI. Né? O que é instituição de longa permanência de idosos? São os antigos asilos. O que a gente chamava de asilo hoje é ILPI, Instituições de Longa Permanência de Idosos. A gente tem aqui em Manaus uma única instituição pública, que é a Fundação Dr. Thomas, uma única pública, mas nós temos algumas filantrópicas, como é a Casa do Idoso São Vicente de Paula, e outras privadas. Então, cabe ao Ministério Público fiscalizar tanto as públicas quanto as filantrópicas e privadas para saber se estão de acordo com os regulamentos do Estatuto e regulamentos sanitários, por exemplo, inclusive. Né? Isso é muito importante, inclusive os privados. Por quê? A gente não pode confundir essas ILPIs, essas instituições de longa permanência de idosos, os antigos asilos, como um hospital ou até como um manicômio. Muita gente acha que o antigo asilo, essas ILPIs, são depósitos de idosos. Eu não posso cuidar do meu pai, então eu vou colocar ele no asilo. Não é isso. Né? Essas instituições de longa permanência, elas servem, na verdade, elas têm a função de amparar, é um amparo assistencial. Eu estou falando das públicas, né? É um amparo assistencial, ou seja, a pessoa idosa que está em vulnerabilidade, ela não tem vínculos familiares, ela está em dependência, grau 2, grau 3 de dependência, e ela precisa ser amparada. Por uma questão assistencial, então a gente vai buscar essa ILPI, isso na pública. A privada é a família que vai conversar com o idoso, e aí eu lembro sempre disso. Se o idoso não for incapaz, isso quer dizer, se ele não tiver uma capacidade cognitiva de se exprimir à vontade, de dizer o que ele quer, ele tem que concordar em ir para a ILPI. Ele não pode ficar lá obrigado. Exato. Porque a gente sabe que tem familiares que forçam. Exatamente. Então ele tem que aceitar ir para a ILPI. Ele tem que ter um perfil, porque uma ILPI, como essa mesmo privada, tem regras. Horário, de comer, de dormir, tem regras. Então ele tem que ter um perfil também para aquilo. Né? Então a família tem que conversar com o idoso, a família pode até tomar iniciativa. Olha, a gente acha melhor se ficar nessa ILPI, como muita gente diz, casa de repouso, né, privada. Ok, mas o idoso tem que concordar. O idoso tem que dizer, eu consinto, eu realmente quero ir para lá. Porque tem ILPIs que o valor mensal é de 3 mil, mas tem ILPIs de quarto individual que é 15 mil. Então a gente tem que fiscalizar esse trabalho também. Né? Tem que fiscalizar se não é só a estrutura, não é só o prédio que tem que estar ok, o ar-condicionado tem que estar funcionando, se tem água, não é só isso. Né? A gente tem que ter acessibilidade, o banheiro está acessível, tem os barcos laterais, tem espaço para ele deambular. Né? O quarto, por exemplo, a cama está segura, é uma cama segura, ela está encostada, como é que está isso? E além disso, além da estrutura em si, tem a questão da assistência. Tem assistência social para fazer a comunicação com a família, porque o idoso não pode ser escolhido, pode ser esquecido lá. A família tem que visitar. E se ele está visitando, a assistência social está ligando, olha, você está fazendo visita, ele está solitário, ele está aqui. Tem que ter assistência social. Assistência psicológica. Né? O idoso em si já pode ter uma tendência a uma imunodepressão. Né? Uma tendência à imunodepressão do idoso. A gente tem que acompanhar isso. Especialmente, por exemplo, aconteceu isso na pandemia. A gente fazia muito esse acompanhamento psicológico com os idosos. Né? As pessoas estavam isoladas. Exato. Né? Então, assistência psicossocial, assistência à própria saúde, tem que ter cuidador, tem que ter consultas médicas, tem que estar referenciado no SUS para fazer exames, se for necessário na UBS, ou no plano de saúde. Tem plano de saúde? Então, qual é o plano de saúde? Vamos ver qual é a rede que está atendendo. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado pela gente. Porque, repito, um asilo como esse, o LPI, não é depósito de idoso. Não é só jogar lá dentro e pagar. Né? Ou assinar um contrato. Não é só isso. A gente tem que fiscalizar. Então, nosso trabalho é esse também. Eu ia lhe perguntar, quando acontece isso, quando a família abandona, né? Esse é um tipo de abandono. Também. O que ela pode responder por alguma coisa? Sim. Tem tipos penais quanto a esse abandono, tem a responsabilidade civil quanto a isso também, e em alguns casos tem até a responsabilidade administrativa do Estatuto da Pessoa, tem até multas administrativas também. Então, digamos assim, a LPI não é a responsável, é uma das responsáveis por estar abrigando, acolhendo aquele idoso, mas a família não está excluída dessa responsabilidade também. Então a gente fica ali realmente pressionando, não é uma pressão, na verdade
acompanhando, né, como é que aquela família está acolhendo aquele idoso. A gente não quer, repito, a fiscalização, por exemplo, Luciano, a gente faz uma vistoria nas agendamentos de visita. A gente vê qual é o idoso que não está sendo visitado, a gente vê qual é o idoso, qual é a frequência do idoso, justamente para isso, porque a gente não quer que o idoso seja realmente só depositado, largado. Né? Isso é omissão, a gente tem que lembrar disso, que o idoso pode sofrer uma violência omissiva, né? Simplesmente por abandono, dizer, não, a gente está pagando e pronto, e não vou mais comparecer àquele local, vou deixá-lo sozinho. Isso não pode acontecer, isso também é um tipo de violência. E como é que está o acesso para aquele idoso pobre, né, que teria, que necessitaria de estar nesse local público, aqui em Manaus? Então, a demanda, ela consegue ser suprida? Não, infelizmente a gente tem uma única instituição pública, que é a Fundação Dr. Thomas. A fundação hoje está bem abarrotada, houve um aumento de vagas recente, mas essas vagas ainda não são suficientes e a gente está com déficit. E qual é o problema disso? A gente aqui em Manaus, diferente de outros estados, a gente não tem um sistema de regulação de vagas. Alguns estados têm sistema de regulação. Né? O que significa um sistema de regulação? É uma central, que pode ser inclusive a Secretaria de Ciência Social, uma central para dizer, olha, eu preciso de um abrigo, quero acolher esse idoso, esse idoso precisa ser acolhido. Então, a Secretaria ela vai ter essa estatística de quantas pessoas estão precisando justamente para fazer política pública. Você sabe, política pública não faz sem números, a gente não faz política pública sem estatísticas. Então, se a gente não tem uma central de regulação, a pessoa vai só procurar a Fundação Dr. Thomas, e aí ela vai ser negada, por exemplo. A Fundação Dr. Thomas vai ter a sua fila pela Fundação. Mas ela não conseguiu a Fundação Dr. Thomas, ela pode procurar outro lugar. Ela pode procurar uma filantrópica, como é a Casa Idosa, ela pode procurar uma privada, ela pode procurar inclusive uma casa de família. Então, as estatísticas vão sendo criadas em outras instituições que a gente não centraliza. Por que a gente não centraliza? Então, o que a gente está tentando buscar agora aqui em Manaus é justamente tentar centralizar esse sistema de regulação. Assim como acontece o SISREG na saúde, né? Um órgão só para centralizar a agenda de consultas, exames, a gente quer fazer também para a pessoa idosa, para justamente encontrar qual é esse déficit. A gente tem uma população de 2 milhões e 200 mil de habitantes aqui em Manaus, é uma população que está crescendo e envelhecendo ao mesmo tempo. Então, é incrível a gente continuar apenas como uma fundação pública para essas pessoas mais pobres. Há uma proliferação hoje de instituições privadas, mas é como você disse, privada vai servir para quem tem dinheiro. O mais pobre, a população mais vulnerável, não vai ser dessa privada. Né? E, por exemplo, no interior a gente não tem esse problema, porque no interior a gente acaba, o idoso acaba tendo uma família, tem um amigo, ele acaba se encontrando ali. Né? Mas a gente já tem casos de idosos que estão querendo ser transferidos para Manaus. Então Manaus também vai absorver essa demanda do interior, que não tem. Pouquíssimas comarcas, eu acho que aqui em Iranduba nós temos nós temos Aracatu, nós temos uma instituição e pronto. Outras comarcas não têm no interior. Então Manaus também vai absorver essa demanda que está reprimidíssima no interior do estado. Então a gente tem que pensar nessas políticas, tem que primeiro centralizar esses números para a gente ter realmente números concretos para verificar qual é essa necessidade. Entendi. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, eu acredito, e daqui a pouco a gente retorna com mais cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial,
Os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta no Cenário de Diversidade de hoje, que recebe o promotor de justiça, Vitor Fonseca. Doutor Vitor, eu queria começar esse bloco falando sobre a questão da ratificação, né, no Brasil da Convenção Interamericana voltada a essa questão das pessoas idosas. Legal. Deixa eu explicar para o público que não conhece a legislação como é que funciona. Nós não temos hoje, no mundo todo, um tratado internacional específico para as pessoas idosas. Não existe. Isso quer dizer que elas estão desprotegidas? Não. Na verdade, nós temos inúmeros tratados, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Todos esses tratados, de alguma forma, protegem o idoso. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, né, o direito à igualdade. Todos esses direitos são protegidos para todo ser humano, inclusive a pessoa idosa. A grande diferença é que um tratado internacional voltado a pessoas idosas seria um tratado, assim como o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, voltado para essas necessidades específicas da pessoa idosa, né? E aí a gente tentou-se fazer há muito tempo se tenta fazer um tratado global da ONU para a pessoa idosa e ainda não saiu esse draft, não saiu ainda esse rascunho desse tratado. Mas, ao contrário, no nosso sistema interamericano, ou seja, aqui nos países da América Latina, né, nós já temos um tratado que é a Convenção Interamericana sobre a Proteção de Direitos Humanos dos Idosos. Não fala pessoa idosa, fala assim dos idosos, né? Esse tratado ele seria aplicável aqui no âmbito da OEA, dos Estados americanos, e o Brasil já assinou esse tratado. O que significa dizer isso? O Brasil diz, olha, eu vou cumprir esse tratado. Só que para ele ser cumprido, ele tem que ser internalizado. O que significa que ele tem que passar pelo Congresso para ele ser ratificado pelo nosso Congresso, pelo nosso Parlamento. E isso ainda está parado. Ou seja, o nosso Congresso ainda está com um projeto lá, justamente para internalizar essa Convenção Interamericana. Então, o Brasil assinou, diz, olha, eu vou cumprir, mas a gente ainda não está cumprindo, ainda não tem um marco legal, diz, olha, a partir de agora está valendo esse tratado. O que é uma pena. Por que é uma pena? Porque esse tratado ele tem inúmeros avanços. Quando a gente fala em avanço, a gente está falando em direitos que não estão no Estatuto da Pessoa Idosa e que estão lá, né? Estão muito mais claramente lá. Vou dar um exemplo, as famosas diretivas antecipadas de vontade, que hoje no Brasil está sendo discutido por resolução do Conselho Federal de Medicina e tal, ele está lá na Convenção Interamericana, ou seja, a pessoa idosa já pode fazer essas diretivas antecipadas de vontade. Olha, se em algum momento, por exemplo, a pessoa idosa pode escolher, se em algum momento o médico disser que eu vou precisar ser entubado, eu não quero ser entubado. Eu prefiro me dê cuidados paliativos para não ser entubado. Isso é direito da pessoa idosa. Está lá na Convenção, a gente não tem isso no Estatuto, mas está lá, né, na Convenção. Pelo contrário, no Estatuto, diz assim que a pessoa idosa tem o direito à escolha do tratamento de saúde. Mas na Convenção Interamericana é mais ampla ainda. A pessoa idosa tem direito, inclusive, a não se submeter ao tratamento de saúde. Se ela disser, olha, eu não quero esse tratamento de quimioterapia, porque ele vai ser agressivo, vai queimar meu cabelo, eu vou ficar doente, eu não quero mais. Eu prefiro ficar na minha casa e ter os cuidados paliativos. Então veja que isso é muito mais direito, isso é a autonomia que se dá à pessoa idosa, a dignidade para a pessoa, ela escolher se ela quer ou não submeter ao tratamento. Isso não é eutanásia, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com eutanásia, nem eutanásia, não tem nada a ver. É a escolha da pessoa, né? A autonomia da pessoa. Isso está lá e a gente não tem hoje no Estatuto da Pessoa Idosa. Um outro exemplo é a questão de acesso à justiça, né? O nosso Estatuto da Pessoa Idosa ele ainda é um pouquinho limitado quanto à ideia do acesso à justiça. E lá na Convenção está muito mais avançado. Por exemplo, a possibilidade de fazer audiências agendadas. Imagina, uma pessoa idosa precisa tomar remédios, tem horários para comer, tem horários de fisioterapeuta e tudo. Por que não? Então, o juiz, quando for fazer uma audiência com a pessoa idosa na justiça, agendar que horas o senhor pode, que horas a senhora pode. Veja que avanço legal, né? Que é uma adaptação processual.
esses direitos não estão tão claramente, na verdade não tão expressos no Estatuto da Pessoa Idosa, estão na Convenção. Então a gente espera muito, isso é uma das pautas que a gente espera desse novo Congresso, né, que o Congresso realmente ratifique essa Convenção para que novos direitos humanos, né, nesse sistema interamericano, sejam incorporados à nossa legislação brasileira. E já que a gente falou do sistema interamericano, temos casos assim, contra o Brasil que envolvam pessoas idosas? Contra o Brasil especificamente não, mas nós temos vários casos na Corte Americana envolvendo pessoas idosas. Temos casos, por exemplo, envolvendo pessoas idosas indígenas, relacionados à saúde, ou seja, uma preocupação da Corte Interamericana quanto à saúde de idosos indígenas. Nós temos inúmeros casos na Corte envolvendo pensões, né, de idosos, essas pessoas idosas que foram buscar benefícios previdenciários e passaram 10, 15 anos sem receber. E se você pensar muito, isso é absolutamente comum no Brasil, né? Pessoas idosas que esperam precatórios, que esperam processos judiciais infinitos de tempo aqui no Brasil e que nunca acabam recebendo, né? Acaba virando uma herança para a família. Esses casos chegaram na Corte, a Corte Americana falou, olha, é direito das pessoas idosas um prazo razoável para resolver essas questões. E o prazo razoável, que é um direito para todo mundo, para todas as pessoas, a pessoa idosa é ainda mais valoroso esse direito, né? A pessoa idosa não é que ela está com uma luta contra o tempo, mas o tempo corre diferente para a pessoa idosa. É inegável isso. Uma pessoa idosa não se espera da pessoa idosa mesmo paciência e tolerância de tempo que para outras pessoas de 20 anos, de 30 anos. Então a Corte Americana tem esse cuidado já da pessoa idosa com esse outro olhar. E a partir da Convenção Interamericana, a Corte Americana passou a olhar ainda a pessoa idosa com esse cuidado da vulnerabilidade, com mais esse olhar de pensar a pessoa idosa nessas múltiplas vulnerabilidades, essas múltiplas discriminações contra a pessoa idosa. A pessoa idosa, por exemplo, a Corte Americana tem uma opinião consultiva relacionada a pessoas idosas em situação de privação de liberdade, né? Ou seja, a pessoa em situação de privação de liberdade, uma pessoa presa, ela já está vulnerável, ela está submetida ao poder do Estado, privada de sua liberdade. Imagina que aquela pessoa que já está em vulnerabilidade ainda é idosa. Ela ainda tem toda a dificuldade da vulnerabilidade da idade, das limitações da idade, do corpo, né, da sua estrutura, das suas limitações funcionais. Ela ainda é mais vulnerabilizada naquela situação de privação de liberdade. E a Corte Americana fez essa opinião consultiva, importantes padrões internacionais voltados a essa pessoa idosa. E se a gente for pensar, que padrões existem, por exemplo, na nossa LEP, na nossa Lei de Execução Penal para Pessoa Idosa? Zero. A gente não tem esses direitos na nossa Lei de Execução Penal. Não existem, em regra, esses direitos para o idoso, né? Então a gente tem que pegar esses padrões que estão na Corte Interamericana de Direitos Humanos e trazer para o Brasil, porque o Brasil é signatário da jurisdição obrigatória da Corte, ninguém obrigou o Brasil falou assim, olha, eu vou me submeter à Corte Americana, eu vou aceitar as decisões, e no momento que a Corte dá uma opinião consultiva, a gente tem que incorporar. Esse é o trabalho, por exemplo, da nossa Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Estado, fazer isso, pegar esses padrões internacionais e dizer, olha, o que eu tenho que cumprir com as pessoas idosas? Será que eu estou cumprindo? Fazer um checklist e, se não fizer, obviamente, implantar políticas públicas para isso. Ok. Doutor Vitor, nessa semana que a gente está gravando aqui o programa, teve um seminário, né, voltado a essas questões, o senhor participou, e aí eu queria saber quais são esses principais desafios hoje na assistência à pessoa idosa, né, nessa perspectiva do MP. Tá. Hoje, a questão da pessoa idosa, ela está sendo pensada em várias frentes, né? A gente pensa, por exemplo, a pessoa idosa hoje com uma pessoa com múltiplas necessidades, né? A gente está muito preocupado, por exemplo, com questões relacionadas à pessoa idosa na assistência social, na área da assistência social. Por exemplo, qual é a rede, né, de cada estado, de cada município, que está disponível de assistência social? Porque a gente... talvez uma pessoa mais leiga, ela acha que a assistência social é só voltada para uma pessoa mais pobre, né? Mas não é. A assistência social, na verdade, ela tem várias especialidades, atenção básica, uma atenção, inclusive, mais complexa, equipamento de alta complexidade, que vão atender a pessoa idosa. Vou dar vários exemplos. Por exemplo, a pessoa idosa em situação de rua é uma necessidade. A gente precisa de um centro pop bom, a gente precisa de casa de passagem, a gente precisa de abrigos, para a pessoa idosa dormir. Está aí uma necessidade. Rapidinho, temos números sobre isso aqui na cidade de Manaus? Infelizmente, a gente tem números ainda parciais. A gente recebeu números da SEMAS, que é a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social, algo em torno de 20 pessoas idosas nas áreas onde tem mais gente. Então, por exemplo, a gente está falando ali da Lago dos Remédios, a gente está falando ali da parte da Manaus Moderna, ou seja, nessas áreas que mais pessoas com situação de rua,
20 pessoas idosas, entre homens e mulheres, muito mais homens do que mulheres, com vários históricos, de conflitos familiares, pessoas idosas com uma personalidade mais forte e aí a própria família não aceita, pessoas idosas, muitas voltadas a vícios, né? Seja álcool, seja drogas, enfim. Um mapeamento ainda parcial, né? Mas a gente não tem números consolidados ainda sobre isso. A gente também se preocupa, eu falei da situação de rua, pessoas idosas em situação de rua, mas a gente tem que se preocupar com o idoso em vulnerabilidade familiar. Então, por exemplo, os CRAs e os CREAs têm que estar prontos para fazer essa abordagem de risco familiar, né? O idoso, por exemplo, que está abandonado, o idoso, por exemplo, que está ficado preso em casa, que não sai de casa, o idoso que não tem alimentação segura, segurança alimentar do idoso, tudo isso é um risco para a própria família estar repercutindo na pessoa idosa. Então veja, a gente está falando da situação de rua, mas na própria família o idoso também está em risco. A assistência social também passa pelas ILPIs, que eu acabei de falar, né? Os registros de longa permanência, ou seja, a Secretaria tem que ter números para essas questões institucionalizadas. E o trabalho que a gente está tentando implantar aqui em Manaus é o caso do Centro-Dia. O que é o Centro-Dia que a gente não tem em Manaus e tem em outros estados? Imagina que um filho ou uma filha do idoso não quer se livrar do idoso, quer cuidar do idoso, mas ela tem que trabalhar o dia inteiro, ela tem que sustentar a família, tem que pagar as contas da filha, do filho, tem que pagar as contas do final do mês, e não tem com que deixar o idoso. Não tem dinheiro nem para pagar um cuidador, ninguém vai ficar com o idoso. Isso é um trabalho assistencial. O que é o Centro-Dia? O que é o Centro-Dia? É um local onde é prestado um serviço socioassistencial. O transporte vai na casa do idoso, pega o idoso, leva para o Centro-Dia, o idoso vai passar o dia no Centro-Dia, por isso que o nome é Centro-Dia, vai ter refeições, mas vai ter alguém para dar alimentação para ele, vai ter alguém para dar o remédio se for necessário, trocar fralda se for necessário, fazer fisioterapia se for necessário, no Centro-Dia. E no final do dia, ele não vai dormir lá, porque ele tem a família dele. No final do dia ele vai voltar para casa e vai ter o aconchego da família, o abraço da filha, do filho, do neto, vai estar lá de volta para casa. Então o Centro-Dia é um equipamento social, inclusive, Luciana, que evita a institucionalização do idoso. Isso. Imagina, um equipamento assistencial que a gente não precisa criar um monte de fundação do Thomas para uma família que, olha só, eu só preciso de apoio na manhã, eu só preciso de apoio pela parte da tarde, ou então, olha, eu só preciso de apoio para dar remédio para o idoso, não precisa nem ficar muito tempo, alguém faça esse serviço de fornecimento de remédios. Então, esse Centro-Dia é algo que precisa ser implantado, a gente precisa, não é um serviço optativo, ele é obrigatório se houver essa demanda, né? Nós fizemos levantamentos preliminares junto à Secretaria Municipal de Saúde, da Ciência, com dados do DataSUS, ou seja, com dados oficiais, e nós já detectamos pelo menos 300 idosos dependentes em Manaus e pelo menos 1.200 pessoas com deficiência, com dependência e tudo, que precisariam desse Centro-Dia. E o Centro-Dia já tem que ser instalado quando tem 30 pessoas. 30 pessoas é o número mínimo para estar instalado no 30 dias. Eu estou falando já de mais de 1.000 pessoas aqui em Manaus referenciadas no DataSUS. Imagina pessoas que não estão referenciadas no DataSUS. Então a gente tem a necessidade aqui em Manaus, né? Então a gente está conversando, acessar a política pública não se faz da noite para o dia, porque a gente precisa de orçamento, planejamento, precisa estar no plano da assistência social, tem que estar no planejamento orçamentário da prefeitura, tem que estar uma rubrica específica para alta complexidade, tem que ter concurso, tem que ter, enfim. Política pública não se faz da noite para o dia, mas a gente está acompanhando, a gente está pedindo, inclusive, da Secretaria um planejamento. Vamos fazer um plano de ações? Todo mundo quer fazer, né? Vamos fazer um plano de ações, então a gente está cobrando justamente esse cronograma de implantação. Prazos, meses, para a gente tentar chegar nesse Centro-Dia. Então essa é uma preocupação nossa do MP, é trabalhar a assistência social. Um outro trabalho que a gente também tem trabalho muito da pessoa idosa é a questão da violência, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a violência, né? Mas eu só vou lembrar que quando a gente fala em violência, a gente obviamente está falando de uma parte criminal, repressiva, mas a gente também tem que falar de uma parte preventiva, do que a gente chama de cultura da paz, né? Ou seja, a gente tentar evitar que aquele idoso ou idosa seja violentado, né? Então a gente tem se preocupado muito com isso, em explicar para as famílias, inclusive para a rede de proteção da pessoa idosa, o que são essas violências. Porque às vezes a família não reconhece aquela violência, às vezes o idoso não reconhece que aquilo que ele está sofrendo é uma violência. Até porque a gente não é criado para identificar essas situações, né? Não é. Então, como eu falei, existe todo um preconceito social contra a pessoa idosa e às vezes é normalizado essa violência contra a pessoa idosa.
Então a gente tem trabalhado muito com essa parte de educação de direitos, de trabalhar essa parte de violência mesmo contra a pessoa idosa, porque a gente tem dados de quanto mais pessoas idosas são violentas, mais existem casos de depressão, mais tem casos inclusive de mortalidade de pessoas idosas. Então a gente tem que evitar isso. Então a gente tem trabalhado em várias áreas da vida da pessoa idosa lá no Ministério Público. A gente tem pensado em estratégias nacionais para várias áreas. Vou te dar mais um exemplo ainda, que é a questão da prioridade do idoso. Mas a prioridade do idoso que é muito cara para a gente, que é no processo judicial. O que acontece? A maioria dos sistemas judiciais, de automação judicial, ele tem uma tarja, né? Dizendo, olha, isso aqui é prioritário, a pessoa idosa é prioritária. Acho que, se não me engano, é roxo na maioria dos lugares. É roxa a tarja da pessoa idosa. Só que, fora essa tarja, não existe mais nenhum mapeamento em qualquer estado, em qualquer sistema, sobre pessoas idosas. Então, as VARs, por exemplo, elas não têm um mapeamento, olha, eu tenho essa lista que é prioritária. Embora seja a lei diga é prioritário, não tem uma lista, não tem como fazer isso, né? E não existe uma prática também, uma rotina forense, por exemplo, de uma decisão interlocutória, uma decisão liminar do juiz. Em ele colocar na própria decisão dele, prioridade, pessoa idosa. Ou um mandado de um oficial de justiça, prioridade, pessoa idosa. Uma sentença do juiz, prioridade, pessoa idosa. O advogado, o defensor, o promotor, a gente coloca, né? Prioridade, pessoa idosa, pelo amor de Deus, resolva logo. Mas o judiciário também tem que criar esses mecanismos, essas estratégias para garantir essa prioridade, que não seja apenas uma corrizinha hoje roxa. Porque o judiciário, a gente sabe que tem várias prioridades, tem réu preso, tem pessoa com deficiência, tem pessoas doentes, a gente sabe que tem várias prioridades. Mas o idoso é uma prioridade legal que está lá e tem que dar prioridade. Né? Então a gente tem cobrado também essas políticas públicas, veja, do poder judiciário, para a gente concretizar essa prioridade, para o idoso não ficar 15, 20 anos esperando uma sentença. Talvez nem chegar a ver essa sentença. Exatamente. Entendi. E assim, voltando para a questão da fiscalização dessas instituições de longa permanência, né? Como estão? O que vocês puderam notar durante, né, essas visitas que vocês realizaram durante essa semana? Legal. A nossa fundação pública, que é a Fundação Dr. Thomas, é uma referência em todo o Brasil, então a gente tem acompanhado os avanços da Fundação Dr. Thomas, a gente teve muitas dificuldades durante a pandemia, muitos idosos infelizmente faleceram, inclusive eles foram infectados, né, pelos próprios cuidadores que estavam lá. A gente, naquela época que a gente não sabia como agir, tá? usa máscara, nessa muitos idosos já faleceram, infelizmente, né? Mas o que a gente tem mais tido, digamos, trabalho, preocupação são com as privadas. O primeiro problema é uma questão de cuidados individuais. O que eu quero dizer com isso? Tem sido feito muito mais um trabalho coletivo, ou seja, vamos fazer uma fisioterapia, faz a fisioterapia coletiva. Vamos fazer uma musicoterapia, ela é sempre coletiva. Vamos fazer um trabalho de psicologia, é uma roda de conversa sempre coletiva. O que a gente tem cobrado dessas instituições privadas é uma individualização, que é o que a gente chama de PIA, Plano Individual de Atuação, um plano individualizado de atuação. Por quê? Porque cada idoso é uma necessidade, Luciana. Cada idoso tem uma necessidade específica. Então, se aquele idoso está fazendo aquela atividade de psicologia, de fisioterapia, de musicoterapia, de arte, o que for, tem que dizer por que ele precisa daquilo, né? E o que se espera, qual é a projeção, os resultados esperados para aquela atividade. Isso não tem sido feito, né? Então, a gente tem percebido que essas instituições têm, tem musicoterapia, tem aula de natação, tem aula de educação física, tá, mas todo mundo é igual? Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está na mesma... De repente tem as mesmas limitações. Exato, então não está sendo feito isso. Isso é muito grave, primeiro porque a gente não tem uma evolução de como é que os idosos são, quais são as necessidades de um, de outro, quem que está mais, digamos, atrasado, muito entre aspas, que não é uma questão de atraso, mas é uma questão de funcionalidade mesmo, cada um tem a sua funcionalidade. Então a gente quer saber como é que a gente pode melhorar essa funcionalidade. Mesmo que você tenha menos funcionalidade, você pode melhorar com a fisioterapia, com a psicologia, aí a importância da assistência social também, às vezes a necessidade é afetuosa, de afeto, a pessoa está carente, a pessoa idosa está precisando de mais contato. Então, vamos estabelecer mais vínculos? Por quê? Porque ele está depressivo, então vamos fazer vamos fazer festas, vamos fazer o acompanhamento daquele familiar, vamos ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo. Enfim, esses planos individuais estão faltando. A gente tem sentido falta e tem cobrado esses planos individuais. Muito bem, então a gente vai fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna aqui com mais cenário de diversidade.
responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade dessa semana. E antes de retomar o meu bate-papo com o Dr. Vitor Fonseca, eu queria convidar você a seguir as redes sociais da Cenarium. Lá você encontra todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe e você pode acompanhar também e rever os episódios anteriores do Cenário Diversidade. Doutor Vitor, eu queria começar esse bloco perguntando para o senhor como é que está a questão dos conselhos voltados à pessoa, aos direitos da pessoa idosa aqui no estado. Eles estão funcionando? Como é que está isso? Bom, primeiro eu vou começar sobre a questão do Conselho Estadual. A gente tem uma questão, o Conselho Estadual hoje ele não está em funcionamento. O que acontece? A gente tem uma lei estadual que ela diz que foi recentemente alterada, uns poucos anos atrás, dizendo que os conselhos estaduais eles terminariam junto com os mandatos dos governos. O governo Wilson Lima foi reeleito, entrou em posse e não houve eleição a tempo do Conselho Estadual do Idoso. Então a gente está tentando corrigir isso, justamente por isso que não houve eleição a tempo, então a gente está tentando corrigir isso no Conselho Estadual da Pessoa Idosa aqui no Amazonas. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa vai entrar em eleição agora, está funcionando normalmente, o Conselho Municipal de Manaus. O que a gente tem um grande problema é no interior. O último levantamento que eu fiz, inclusive a partir dos dados do Conselho Estadual, mais de 60% dos municípios do Amazonas não têm conselhos municipais. E desses 40% que têm conselhos municipais, 15 a 20% efetivamente funcionam. Isso é uma vergonha, Porque qual a importância do Conselho Social? O Conselho Social é um ambiente democrático em que tem metade representantes do governo e metade representantes da sociedade. Esse Conselho Social ele vai discutir políticas públicas, induzir políticas públicas para aquela esfera municipal, para aquela esfera estadual. Então é um espaço que a Constituição nos deu lá em 1988 para a sociedade colocar a sua voz, dizer o que está faltando. Tudo isso que eu estou falando de direitos da pessoa idosa, isso também pode e deve ser discutido nesses conselhos sociais. Aquela crítica que eu fiz no começo, que política municipal do idoso não pode ser festa com bolo, isso deve ser discutido pelos conselhos municipais dos idosos. O que está faltando? O que a gente pode melhorar que é a vida da pessoa idosa, no nosso interior, aqui no estado do Amazonas. Então, a gente tem que cobrar, de quem que a gente tem que cobrar disso? Como é questão municipal, tem que cobrar do nosso prefeito, tem que cobrar da Câmara Municipal do seu interior, para que esses conselhos sejam realmente efetivados. A gente tem um projeto aqui no estado do Amazonas, que é o projeto Quero um Conselho, para a gente está tentando facilitar isso. A gente tem projetos de lei, tem projeto de decreto, tudo organizadinho, cartilhas, tudo pronto para o prefeito, para o presidente da Câmara Municipal, para tentar implantar isso. Porque o nosso objetivo é justamente
que se democratize a discussão da política pública. Um município com um conselho municipal do idoso forte é um município com boas políticas públicas, porque é a própria sociedade que está gritando aí, são nossos direitos. E acompanhando. E acompanhando, exatamente, fiscalizando isso. Então, imagina, a gente não tem como imaginar, como pensar, uma cidade do interior sem conselho tutelar. Toda cidade tem conselho tutelar. A gente nem imagina uma cidade sem conselho tutelar. Mas na outra ponta, para o idoso, 40% dos municípios apenas têm esse conselho da pessoa idosa, 15 a 20% estão de pleno funcionamento. Então, isso é muito sério, a gente precisa levar em consideração isso no nosso estado do Amazonas. Imagina, isso era preocupante. E, doutor Vitor, tem outra questão também igualmente preocupante, que é a questão dos crimes, né, contra os idosos. Como as pessoas... Eu queria que isso assim, fosse algo bem didático, porque eu acho que muita gente tem dificuldade nisso. Né? Então, quais são, né, esses crimes, pelo menos os mais comuns, e como as pessoas podem denunciar? Então vamos fazer aqui vou ser bem didático mesmo. Primeiro falar da violência contra a pessoa idosa em si, né? A gente ouve muito falar em violência contra a criança, adolescente, ouve muito falar em violência contra a mulher, a gente ouve muito pouco falar da violência contra a pessoa idosa. Dados recentes do Disque 100, recente, eu estou falando do primeiro semestre de 2023, apontam que a violência contra a pessoa idosa chega no Disque 100 em segundo lugar, só perde para a violência contra a criança. Ganha da violência contra a mulher. Veja que absurdo. Então, nós estamos em 22% de denúncias contra 18% de violência contra a mulher e acho que 30 e poucos por cento de criança e adolescente. Então, a violência contra a pessoa idosa está em segundo lugar em denúncias de violações de direitos humanos que chegam no Disque 100. A gente vive uma epidemia, que é pior, silenciosa de violência contra a pessoa idosa no país. Esses números só crescem. Em relação a 2022, houve um incremento de 87% nesses números de 2022 para 2023. Isso também se decorre por conta de uma reformulação do Disque 100, melhorou a ideia do Disque 100, houve uma ampliação do Disque 100, então obviamente mais denúncias chegam, mas o cenário é mais violências contra pessoas idosas aqui no país. Muitas dessas denúncias que estão chegando no Disque 100 envolvem violência física, violência sexual e patrimonial. E aí tem algo que a gente precisa começar a pensar. A violência contra o idoso, né, esses crimes que chegam contra a pessoa idosa, o que é mais comum, que a gente mais tem ideia, é a violência física. É o tapa, é o beliscão, é a puxada de cabelo, é o soco, é o pontapé, é uma agressão com arma, como o nosso terçado aqui no Amazonas, com uma arma de fogo. Essa é mais fácil, né, Luciano? Porque a gente vê, é o hematoma, é a perna quebrada, é o fêmur, é o olho roxo, isso é mais fácil. Mas tem outras violências que são invisíveis, por exemplo, a violência psicológica contra a pessoa idosa. Né? Quando você chama aquela pessoa idosa, você não vale nada. Você vai ficar sozinho, eu vou te deixar, eu vou te abandonar no asilo. Né? Você é um vagabundo, por que tu não morre? Isso é violência psicológica. Não deixa marcas físicas, mas deixa marcas na alma. Inclusive, há números da Organização Mundial da Saúde que pelo menos 15% dos idosos já sofreu algum tipo de violência psicológica. 15%. E tem um estudo da Psychology of Violence que diz o seguinte, que esses casos de violência psicológica podem levar a ansiedade, depressão, tensão pós-traumática e até suicídio. Então, vejam que a questão de segurança pública, que é a violência, pode virar uma questão de saúde pública no caso dos idosos, porque gera realmente repercussões na saúde mental. Violência física, violência psicológica, mas tem ainda a violência sexual. Nós temos dados preocupantes de incremento, aumento de casos de violência sexual contra pessoas idosas. E eu estou falando de estupro, de importunação sexual, assédio sexual. Dados de pesquisas setoriais, inclusive Norte e Nordeste. 90% desses casos de violência sexual são contra mulheres idosas. Isso seria mais fácil a gente pensar, obviamente, que a mulher idosa é mais violentada ainda, 90%. Há casos de homens idosos violentados, mas 90% são mulheres idosas. 75% desses crimes sexuais contra idosos acontecem na própria residência ou no ILPI. 75%. E, que é um lado ainda mais chocante, 50% desses casos, agressor sexual é o próprio filho da idosa. Então a gente não pode nunca excluir um suspeito como o próprio filho. Eu esqueci de falar, inclusive, que desses dados de violência que eu falei que houve um incremento, há uma feminização da violência contra idoso. 70 a 72% dos casos que chegam no Disque 100 de violência contra idoso são contra a mulher idosa.
Então aí a gente tem que fazer um corte interseccional. A violência contra o idoso hoje é, sobretudo, de 70% a 72% uma violência contra a mulher idosa. Lembra quando eu falei que a gente precisa pensar em políticas públicas específicas? A gente precisa fazer esse levantamento aqui no Amazonas. Né? Será que a nossa Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública está pronta para fazer esses detalhes? Né? Os casos que chegam de Maria da Penha, qual o percentual de mulheres idosas que estão chegando na Maria da Penha? Ou na delegacia do idoso, está sendo aplicada a Lei Maria da Penha? A gente precisa pensar nisso. A gente vai pensar nesses números. Falei da violência física, da psicológica, da sexual, mas a gente também tem que pensar em outros tipos de violências, como a violência medicamentosa, que muita gente não esquece de falar disso. A violência medicamentosa é aquela, por exemplo, quando o idoso toma um remédio a mais, ele fica dopado, fica parecendo que está sempre dopado, até com sensação de bêbado, né? Por quê? Porque está dando uma dopagem a mais do remédio, uma dose a mais do remédio, justamente para ele ficar dopado. Há casos, inclusive, o objetivo de controle. Mais do que controle, às vezes, até de pegar o patrimônio do idoso. Pegar o patrimônio do idoso, né? A gente tem casos de pessoas idosas que foram dopadas para ser desviados dos bens da pessoa idosa, né? Ou o contrário também, o idoso precisa de remédio, mas ele está tomando menos do que ele precisaria justamente para ele ficar doente ou até morrer, né? A gente também tem que pensar na violência institucional, Luciano. O que é violência institucional? São aqueles casos, por exemplo, do idoso tem preferência, tem prioridade e não está atendido. Não tem uma fila, não tem um guichê para aquele idoso e ele não está sendo atendido com prioridade. É aquele caso de idosos que tem peregrinação por repartição pública, né? Vai no lugar, não é aqui, é lá na Zona Leste. Aí vai na Zona Leste, não é aqui, é no centro. E o idoso fica igual um ping-pong e não sabe o que fazer. Ninguém tem uma informação objetiva para ajudar o idoso. Isso repercute também na questão da vulnerabilidade digital. Imagina o idoso que quer o contra-cheque dele impresso, ele não sabe imprimir, ele não tem e-mail, ele não tem aplicativo, não sabe. Ele faz questão do contra-cheque dele, da aposentadoria dele impresso. Qual o problema de um idoso sem imprimir o contra-cheque? A gente também está falando de questões burocráticas, o idoso que não sabe da burocracia, não sabe que tem que ir no cartório, como fazer isso, como autenticar documentos, essas burocracias que também existem e a gente acaba exigindo da pessoa idosa como fosse uma outra pessoa comum, né? Então, e também passa por questões do dia a dia, como é o idoso que é ignorado por transporte público. O idoso está na parada de ônibus, faz o sinal e como ele vai dar trabalho, vai demorar para subir, como ele tem direito ao assento preferencial, direito à gratuidade do transporte, tudo isso, digamos assim, vai dar, entre aspas, trabalho, né? O turista passa seguido, passa direto e não para com o idoso. Isso é violência institucional. O grande problema da violência institucional é que não existe um crime por trás disso. O que a gente tem que fazer é mudar a estrutura, mudar protocolo de atendimento, de acolhimento, de capacitação das pessoas que estão ali para, obviamente, esse idoso não ser violentado. Por fim, eu queria falar dos atos homicídios, da omissão, o abandono, né? A negligência contra a pessoa idosa. A gente tem casos de idosos que são abandonados em padarias, a gente tem casos de idosos que são abandonados em hospitais, isso está cada vez mais grave. Idosos que são simplesmente abandonados pela família nos hospitais, a gente tem que ir atrás da família, tem que ir atrás do familiar, ou então institucionalizar esse idoso. Abandono, negligência também é crime, também é violência, né? E aí esse abandono pode ser quanto à higiene do idoso, pode ser quanto ao vestuário do idoso que anda nu, anda com roupa suja, anda com roupa rasgada. A gente também está falando de uma nutrição, idoso desnutrido, a gente tem casos de idosos desnutridos, idosos que não fazem atendimento médico, precisam de fazer um exame, precisam de atendimento e a família não leva o idoso para fazer esses exames. E aí quando a gente fala desse abandono, veja, a gente não está criminalizando a pobreza. A gente não pode criminalizar a pobreza. O que a gente está dizendo é tentar conseguir essas providências, é tentar obter essa providência, é tentar ver quem tem esse dever de cuidar do idoso, o dever de suprir essa necessidade para cobrar essa responsabilidade. Então, tudo isso que eu falei, essa violência física, psicológica, a sexual, a medicamentosa, todos são tipos de violência que acabam repercutindo. Bom, agora eu vou falar de como uma pessoa idosa pode fazer. Quando existe um crime contra a pessoa idosa comum, né? Olha, o idoso sofreu um crime comum, né? Por exemplo, furtaram um celular dele ou até roubaram com ameaça de arma ou de uma faca no ponto de ônibus. Ele pode ir aqui em Manaus em qualquer DIP. Nesse caso de um roubo comum, né, uma violência comum, roubaram alguma coisa dele, ele pode ir em qualquer DIP de Manaus registrar esse BO, esse boletim de ocorrência. Agora, se há uma violência familiar e doméstica, ou seja, dentro da própria casa, e a violência física, sexual, qualquer tipo de violência, inclusive a violência patrimonial dentro da própria casa, própria família, ele pode procurar a Delegacia de Crimes contra a Pessoa Idosa, a DECE, né, que hoje fica lá no Parque 10, naquela rua do Comércio. Por que essa delegacia é especializada?
porque ela tem um acompanhamento psicossocial. A gente tem uma equipe lá multiprofissional, a gente tem assistente social, a gente tem psicólogo, a gente tem inclusive enfermeiro para acompanhar as diligências, né, porque o idoso às vezes fica nervoso e tudo. Então a gente tem essa equipe multiprofissional que faz esse acompanhamento. Que faz acompanhamento não só do idoso, mas da própria família. A família, por exemplo, precisa de uma política pública social. Tem que estar inscrita no CAD único, você está recebendo Bolsa Família, encaminhamento para emprego, encaminhamento para o SUS, na questão de saúde, para a Censa. Tudo isso é feito também pela Delegacia do Crime contra o Idoso. Então, ela hoje é especializada nessa violência familiar e doméstica. Então, se houver essa violência, o idoso pode procurar a Delegacia do Idoso. Em qualquer caso, sejam esses crimes comuns ou os crimes familiares, pode ser também buscado apoio do Ministério Público. Então, a gente pode fazer denúncias pelo nosso WhatsApp, pelo nosso 0800, e existe também no site do Ministério Público, mpam.mp.br, tem lá uma taxa, fale com o MP, é só clicar lá, a própria pessoa idosa completa o formulário, ela mesma conta a sua história e a denúncia também chega para o promotor com atribuição, seja na capital ou no interior. Né? Além disso, denúncias podem ser feitas nos conselhos municipais e no Conselho Estadual do Idoso, seja no interior ou aqui em Manaus. Também pode ser feita na Sejusc, nós temos uma Secretaria Executiva de Direitos da Pessoa Idosa, que também pode ser feita as denúncias lá, e obviamente o idoso pode buscar qualquer apoio também na Defensoria Pública, seja nos direitos patrimoniais, que eu falei, o direito que envolve o bolso do idoso, seja direitos individuais, indisponíveis, se não for o caso da Defensoria Pública, eles vão encaminhar para o Ministério Público. Então a gente tem toda uma rede que precisa apoiar esse idoso na busca pelos seus direitos. Vitor, você já juntou assim, alguns benefícios, né, que o Estatuto prevê para o idoso, mas eu queria falar sobre alguns que são assim, bem do dia a dia. Você citou a questão da gratuidade do transporte público, mas tem também o transporte público, por exemplo, estadual, né? Interestadual. Como é que está isso, essa situação? Tem sido cumprido? Então, a gente tem uma dificuldade de cumprimento disso, na verdade, não é de cumprimento, é uma dificuldade de fiscalização. Né? Se não tem fiscalização, obviamente, você tem dificuldade de cumprimento. Né? Mas isso é importante a gente dizer. Diferente do transporte municipal, né? O transporte municipal é gratuito, é só apresentar a carteirinha, a identificação, idoso e pronto. O transporte intermunicipal, esse transporte dentro do estado, né, entre municípios, ele tem um limite. Não são todas as vagas que estão disponíveis. Então o idoso tem que se preparar, ele tem que agendar, tem que ir antes, olha, eu quero exercer meu direito de gratuidade para as minhas vagas no transporte. Então ele não adianta ele chegar no dia do barco, não adianta, ou na lancha, não adianta. Ele tem que se antecipar e dizer, olha, eu quero a gratuidade, está aqui. Se o barco ou a lancha negar, ele tem que dizer por que ele está negando, ou seja, não, já ultrapassou e tem que provar. Está aqui os idosos que já estão aqui na minha vaga, já está tendo a vaga. Então, se ultrapassar essas vagas gratuitas, o idoso tem direito a 50%. Então, essa é a diferença que muita gente não sabe, essa diferença entre o transporte municipal e o intermunicipal. Tem vagas, mas tem que ser pré-agendada, ou seja, não pode chegar no dia, tem que ser realmente comprada antes ou adquirida antes, e se já chegou no limite total, não tem problema, o idoso tem direito de 50%, mas tem que ser provado que já está as vagas preenchidas. Então isso é uma fiscalização muito difícil de acontecer, porque quantos barcos, quantas lanchas estão acontecendo no dia a dia, a nossa agência reguladora não tem feito essa fiscalização a contento, pelo menos, para a gente conseguir ter essa fiscalização total. Imagina, a gente tem dificuldade até nos transportes municipais, aqui em Manaus, dos ônibus, eu acabei de falar dos problemas do idoso que acena e não consegue parar ônibus, imagina todo o estado, né, nesses municípios. Então a gente precisa fortalecer essa rede de proteção para que esse direito seja cumprido também. Né? E tem assim, alguns benefícios também relacionados a idosos acamados, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Então, na verdade a gente tem várias políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Tem, por exemplo, idosos que precisam de fisioterapia, idosos que precisam de alguma reabilitação, né, alguma questão de saúde, tem direito, por exemplo, ao transporta. O que é o transporta? Se a pessoa tem aquela incapacidade funcional e tudo, quer fazer essa fisioterapia, o transporta vai pegar a pessoa idosa na casa, vai levar para a fisioterapia, fazer o tratamento e levar de volta. Isso é uma política pública de saúde que está disponível para essas pessoas que têm essa incapacidade funcional de ambular, cadeira de rodas, por exemplo. Né? A cama-leito, ela é um direito da pessoa idosa, é um direito, né, se ela precisa daquela cama-leito, precisa para acompanhar, fazer os cuidados diários, atividade básica diária, é direito dela. O problema é que o nosso SUS não está preparado para isso. Então a gente fez, por exemplo, um levantamento de cadeira de rodas, a gente conseguiu cadeira de rodas para as pessoas que precisavam, mas o levantamento de cama-leito não tem sido feito e a gente tem, infelizmente, conseguido apenas judicializando.
E esse é um problema muito sério com a questão do cama-leito. Né? A pessoa idosa tem esse direito, mas a gente não tem conseguido extrajudicialmente, né? Administrativamente. A gente só tem conseguido judicialmente. Isso é um problema seríssimo no nosso caso hoje. Doutor Vitor, infelizmente nosso tempo acabou. Queria lhe agradecer bastante, né? Assim, eu sei que a gente não teria muito mais para conversar, mas eu quero lhe agradecer por ter topado, né? Explicar um pouco mais para quem está em casa sobre essa lei tão importante, mas que nem sempre ela tem essa visibilidade, né? Que deveria, até porque a população brasileira está realmente envelhecendo. Né? E daqui a pouco a gente vai ter mais idosos até do que crianças. Na verdade, assim, eu queria agradecer essa oportunidade. A gente está no mês especial. Esse mês de outubro é um mês em que a gente comemora o Dia Internacional do Idoso, da pessoa idosa. Então é um mês que a gente tem feito uma conscientização. O Ministério da Justiça, via Governo Federal, com apoio da Secretaria de Segurança Pública de cada estado, está fazendo também a Operação Virtude, que é uma operação relacionada à violência contra a pessoa idosa. Então a gente tem vários mandados de busca e apreensão, várias prisões, várias diligências voltadas à pessoa idosa. Nós, do Ministério Público, temos auxiliado também, justamente discutindo essa questão da violência contra pessoas idosas em escolas, em treinamentos, em capacitações. Então a gente tem levantado esse tema justamente nesse mês de outubro. Então é uma felicidade mesmo, é uma honra poder conversar com você sobre esse tema e alertar esse tema, voltar esse tema sempre. Como você falou, a população está envelhecendo, todos nós esperamos envelhecer com dignidade, com respeito, com autonomia. Né? Então, como é a expectativa de todo mundo envelhecer, esses direitos importam para qualquer um. É para todo mundo. Quando a gente pensa em direitos da pessoa idosa, a gente pensa em direitos coletivos. Todos nós vamos ser beneficiados com esses direitos de pessoa idosa. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu? A gente que agradece. E agradece também a você que nos acompanhou e já deixa o convite para a semana que vem, na quarta-feira, às 9 da noite, com mais Cenário de Diversidade.